além de você ter que ter as políticas muito completas, pensadas em atender praticamente todo tipo de situação que pode ocorrer numa pousada, todas as possibilidades, eu precisava aprender a me comunicar com o hóspede de modo que ele entendesse aquelas regras e realmente fizesse valer aquilo que estava escrito lá. Porque realmente não adianta nada você ter um papel lá colado no seu quarto se o seu hóspede não estiver consciente do que ele tem que atender quando ele vai ficar na sua pousada. E eu vou dividir aqui com vocês, porque eu não quero mais ver vocês perder tempo e dinheiro, e além de todo o estresse que vocês acabam sofrendo com tudo isso que provoca. Boa tarde, pousadeiros, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês aí no Brasil. Para quem não sabe, eu tô aqui na Itália 5 horas à frente do Brasil, mas nem por isso eu tô deixando de seguir com a minha missão, que é trazer conteúdo de qualidade para vocês rumo a uma pousada lucrativa. Quem não me conhece, eu sou a Natália, eu sou pousadeira e já há 1 ano e meio eu tô aqui sempre no Viver de Pousada, trocando um pouco de experiência, trazendo um pouco de conhecimento para vocês, para ajudar vocês nesse rumo de ter uma pousada lucrativa, que é o objetivo que todo mundo tem. E hoje é mais uma live sobre o Pousada Sem Crise. Eu acho que agora, essa época, está todo mundo na correria para reabertura, a maioria dos destinos prontos para reabrir aí em setembro. Então, eu vou dar uma intensificada nesses assuntos aqui para vocês. E eu resolvi trazer um assunto, porque não é que ele é um assunto que é muito perguntado, sabe, gente? Mas eu comecei a notar que muitas das dúvidas que vocês tinham, muitos dos problemas que vocês tinham aí na pousada de vocês, quando o pessoal vem me pedir, né, o que pode fazer e tal, muitas coisas podem ser solucionadas com isso que eu vou falar aqui para vocês hoje nessa live. E na verdade, é uma atitude tão simples, e são coisas simples que vocês podem fazer para que a pousada de vocês deixe de ter alguns desperdícios. E esses desperdícios interferem diretamente no seu lucro. Então, se você tem muito desperdício na pousada, você invariavelmente não vai ter uma pousada lucrativa nesse pós-crise. E na semana passada a gente falou sobre organização, e organização é a primeira coisa que vocês têm, e dentro da organização tem um outro detalhe que pode ajudar vocês demais a irem rumo a essa pousada lucrativa e se prevenirem desses probleminhas que acontecem, que são as políticas. E por que essas políticas, elas são um papo essencial para a gente ter aqui, você saber que você tem que ter aí na sua pousada. Aproveita para compartilhar essa live aqui, já vi que tem uma galera aqui, o pessoal se apresentando, Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul, a BIRH presente, Pousada Castelinho, muito bacana, galera. Vamos lá para mais essa live, aproveita e compartilha, é só clicar no aviãozinho aqui e mandar para mais alguém que pode se beneficiar do meu conteúdo. Lembrando que essa live só fica aqui por 24 horas, amanhã às 3 da tarde ela sai do ar, vai para edição e vem uma versão só o filé para vocês lá no YouTube na semana que vem, combinado? Bom, e o que vocês devem estar pensando? O que eu tô ficando doida, né? Porque tudo agora eu tô mostrando para vocês que várias coisas interferem sim no caminho de vocês rumo a uma pousada lucrativa. E o que essas políticas, afinal, tem tanto a ver com a sua pousada lucrativa? Seguinte, gente, a grande maioria das pousadas não dá muita importância para as políticas, não. A grande maioria acaba pegando uma política de uma outra pousada, então você vai, se hospeda numa pousada, você vê aquela política no quarto, você vai tirar uma foto, depois você copia, ou então você vai na internet, vê uma pousada bacana que você conhece, ou até um concorrente seu aí que já tem divulgado na internet as políticas, você vai lá, copia, troca só os nomes lá e tá tudo certo, né? Combinado, nossa política tá feita. E não quer, a maioria de vocês pensa assim, para que eu vou perder tempo nisso se tem tantos, né? Porque se você colocar aí na internet política de hospedagem, vai sair 300, porque a grande maioria dos hotéis sérios tem essas políticas lá descritas no seu site. E muitas vezes você não quer perder tempo para fazer alguma coisa customizada aí para sua pousada. Tem tanta coisa pronta, né? Tanto modelo, então vamos copiar e vamos usar aqui. Só que quando você faz isso, você se esquece que cada pousada, cada região do país e cada público que você recebe, você tem que ter uma política totalmente diferente. Pode parecer besteira, mas a política ela tem que ser sim feita de acordo com o que
quem você está atendendo. Não tem muito sentido você fazer uma política copiada de outro lugar. Aquela política foi feita para aquele local. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês do que pode acontecer com você caso você não tenha uma política muito bem resolvida e comunicada aí na sua pousada. Então, o que pode acontecer? Que essas são as perguntas que geralmente eu recebo. Pode acontecer do hóspede entrar, fez uma reserva para ficar uma semana, vai, fica 2 dias e resolve ir embora porque estava chovendo. Quem nunca passou por isso aí, por essa situação com algum hóspede? E aí, o que você, como pousadeiro, faz? Ou então, caso você tenha uma pousada com uma área externa legal, com piscina, ou mesmo que não tenha também, não, isso também acontece. Surge, vem os amigos daquele pessoal que está hospedado na sua pousada e eles querem ficar na pousada, curtindo, mas eles não querem pagar nada por isso, tá? Às vezes você nem tem nada de day use determinado, mas o pessoal quer ficar na pousada mais barata e quer ir visitar o amigo lá para curtir a piscina, curtir a área comum, né? E aí, o que você pode fazer? Você não tem política nenhuma que define isso. Também pode acontecer, que eu já comentei num dos vídeos que rolou na semana passada, um dos vídeos mais comentados aqui, o hóspede danificar algum item do quarto ou então da rouparia. O que você faz? Diferentemente do que eu fomentei no vídeo, às vezes tem o dano acidental e tem o dano proposital. Mais pra frente eu vou mostrar um pouquinho da diferença desses erros aqui para você também. O hóspede também pode resolver e pedir para o cancelamento da reserva e querer o dinheiro dele de volta, mesmo ele tendo uma reserva não reembolsável ou mesmo não fazendo parte do seu habitué fazer essa devolução. O que você faz? Quando e quanto você devolve? Como que você define isso? E agora, né, a clássica que está acontecendo muito com a galera que já reabriu as pousadas você reabre a pousada e o hóspede chega e não quer usar máscara, né, gente? Faz parte do regulamento, tá em tudo quanto é lugar, tem que usar máscara para estar nos ambientes de uso comum, mas o hóspede se nega. Inclusive rolou aqui ontem mesmo rolou um vídeo aí na internet de um hóspede sendo super grosseiro com um recepcionista de um hotel porque ele não queria que ele medisse a temperatura dele. Se você olhar no vídeo, ele não está usando a máscara também. Então, o que você faz numa situação dessa se você não tem uma política? E você pode notar que em todas as situações que eu comentei aqui com vocês hoje, sempre vai ter algum tipo de prejuízo para sua pousada. Então, em qualquer um desses acontecimentos, se você não estiver muito bem preparado para o que pode acontecer, você vai ter invariavelmente um prejuízo na sua pousada. Então, com o caso do primeiro exemplo. Então, o hóspede quer ir embora antes do período reservado que ele tinha, antes do período que ele tinha reservado por um motivo que não tem não tem nada a ver, por exemplo, condição climática. Então, você vai deixar de receber de um hóspede por causa que naquele período ficou bloqueado para ele e ele quis sair antes sem motivo algum para sair. Também tem a questão de você receber você receber um amigo de um hóspede na pousada e ele não querer pagar nada. Ok, pode parecer que não está tendo nenhum custo, mas sim, você está tendo um custo muitas vezes de água, se ele tomar uma ducha, se ele está ali na piscina. Você vai ter o custo da própria piscina de colocar mais cloro, porque quanto mais pessoas tem, mais você tem que colocar esse tipo de produto na piscina. Também tem a questão da luz, vamos supor que ele vai acabar entrando no quarto usando alguma coisa do quarto, acontece, eu já vi. Inclusive, amigo de hóspede indo para a pousada tomar banho, porque na pousada que ele estava tinha acabado a água. Pois é, acontece isso muito também. E quem que paga esse custo? Você. Aliás, esse prejuízo cai para você, porque o seu valor da diária não contempla amigos vindo tomar banho na sua pousada. Também tem a questão da rouparia, de um dano não acidental, um dano proposital. O que você vai ter que fazer? Vai ter que comprar um novo lençol, comprar uma nova toalha, talvez num momento que não seria preciso.
O que também pode acontecer é quando você não tem essas políticas bem definidas, quando o hóspede pede um cancelamento e ele acaba vamos dizer assim, te colocando na parede, né? Deve rolar muito com vocês isso aí, o hóspede vem com aquele papo, não, porque é o direito do consumidor e parará, e às vezes não tem nada daquilo. Então, se você não tem as suas políticas bem conhecidas e bem divulgadas, você pode cair nessa, pode acabar devolvendo mais do que deve para o hóspede e muitas vezes acabar ficando com prejuízo. Né? Vamos supor que você tenha que fazer um TED para o banco, aquele valor do TED vai sair do seu bolso, não deixa de ser um prejuízo, por mais que seja um valor relativamente pequeno. E também tem a questão do hóspede não querer respeitar essa regra nova do corona, de medição de temperatura, uso de máscara, etc. Esse desrespeito das regras, os demais hóspedes podem se sentir desrespeitados também, porque, poxa, eles estão ali fazendo o que deve ser feito, eles estão respeitando as regras, vem alguém e não respeita, e aí como é que fica? Então você também sai no prejuízo com outros hóspedes por você não saber se posicionar e colocar suas políticas como obrigatórias dentro da sua pousada. No final, todo esse prejuízo acaba caindo no seu bolso, meu amigo. E esse prejuízo, quem vai pagar é o seu lucro. Você vai deixar de estar lucrando porque você vai estar pagando esse prejuízo aí para o seu hóspede. E então, gente, a ideia dessa live aqui hoje é mostrar para vocês que as políticas têm que ser muito, mas muito bem feitas, principalmente agora que você está passando por uma transição, tem mudanças demais para você considerar, tanto no comportamento do hóspede, quanto na própria dinâmica das coisas da pousada. Então, políticas bem feitas e bem aplicadas são fundamentais para que você consiga ter uma pousada lucrativa e pare de perder dinheiro com essas besteiras aí, tá bom? Sei que pode parecer algo impossível e a princípio parece muito difícil, né? Você fala, poxa, como é que eu vou fazer isso? Mas com as dicas que eu vou dar aqui para vocês hoje, vocês vão ver que não tem nada de impossível, é super possível a gente fazer isso, tá? Vou mostrar como não é nada tão complicado. E eu acho que é o seguinte, né, gente? Todo mundo quer ter, todo mundo que está aqui, todo mundo que vira pousadeiro quer ter uma pousada lucrativa, porque uma pousada lucrativa, ela te proporciona tempo, qualidade de vida, dinheiro no seu bolso, e aí você pode fazer todas as coisas que você quer fazer aí na sua vida. E muitos de vocês, por terem uma pousada pequena e por ser aquela coisa de, é minha casa, uma extensão da minha casa, acabam achando que por essa informalidade, vocês não precisam de políticas muito bem definidas. Porque fala, poxa, não, a pessoa está na minha casa, eu não quero ela com muita regra, com muita coisa. Mas a política não é só isso, tá? A política é realmente um regimento para você conseguir ditar um padrão de comportamento que as pessoas têm que ter estando hospedadas aí na sua pousada. Outros também dizem que o hóspede acaba nunca lendo as regras. Ele tem, eu tenho as regras lá no quarto, estão lá atrás da porta, geralmente está atrás da porta, né, pessoal? Dá uma olhada onde estão as políticas aí na sua pousada, geralmente atrás da porta. E então muita gente acaba não lendo, o que dirá respeitando aquelas regras. Então, você acha que muitas vezes é meio inútil você perder tempo fazendo essas regras. E também tem a questão de ser uma pousada pequena, sem funcionários. Não, pessoal Maria Nicolau, ainda não comentei não, estou começando o assunto aqui, tá bom? Estamos primeiro aqui comentando sobre a questão dos problemas que vocês passam por aí. E tem a questão também de você ser uma pousada pequena, muitas vezes sem funcionários para estar te ajudando, e você fica nessa, como que eu vou fiscalizar? Só que, gente, é o seguinte, independente do hóspede ler, do hóspede não ler, você tem que pensar que você tem que estar preparado para uma situação de disputa. Porque se acontecer alguma coisa ali que o hóspede não gostar ou que ele quiser, você tem que ter aquilo previsto em algum lugar. Senão, como você vai tomar uma decisão que vai ser considerada justa tanto pelo hóspede quanto por você? Então, sem as políticas, você não tem como cobrar um hóspede. Então, um exemplo, você não tem uma regra explícita do hóspede ir quebrar alguma coisa propositalmente na pousada. Já eu escutei pousadas falarem do hóspede que quebrou a cama. Sim, e aí, o que você faz? O hóspede quebrou a cama, você vai arcar com esse prejuízo? Como que você faz para poder cobrar o hóspede por algum possível dano? Então,
eu vou dar um exemplo, o que acontecia na minha pousada no começo. Eu também não tinha regra não, tá? Eu também vivia nessa não precisa, minha pousada é para você se sentir em casa, lugar sem regras. Não, tem que ter regra, viu, gente? Porque senão eu vou contar algumas coisas para vocês que aconteceu por eu não ter regras claras e nem fazer os hóspedes assinarem, que é outro ponto muito importante que a gente vai falar disso aqui também hoje. Então, vou contar alguns causos que rolaram na minha pousada quando eu não tinha regras e eu não sabia o que fazer. Teve um hóspede polonês, um grupo de poloneses, estava hospedado na pousada de kitesurfistas, que sumiram com o lençol do quarto. Quando a gente foi ver, não achava o lençol. As meninas falavam, gente, sumiu um lençol. E eles estavam hospedados lá ainda. E a gente pensou, gente, mas que estranho, né? Aí eu fui perguntar pra eles, gente, as meninas foram trocar a roupa de cama do quarto e cadê o lençol, né? E vocês acreditam que eles, não, a gente pegou o lençol pra fazer uma sombra na praia, porque não tem guarda-sol na praia. Pois é, eles pegaram um lençol da pousada, novinho, lindo, maravilhoso, pra fazer uma cabana na praia. Que lindo, né? E aí eu fiquei com aquela cara, né, tipo... Ok, como que eu vou cobrar uma pessoa por ela ter pego um lençol para levar para praia? Nunca tinha pensado naquilo, mas aconteceu. Teve hóspede também, muitas vezes o hóspede, que estava com a turma dos amigos na outra pousada mais barata, mas queria usar a nossa piscina que era melhor, né? Claro, por que não, né? Pô, chega aí, galera, aqui tem o mirante, aqui tem a piscina, aqui vamos curtir. Vamos ficar todo mundo junto, só que na hora de pagar o valor da diária ninguém quer, né? E aí o que você faz? Rolou também o hóspede fazendo churrasco dentro do quarto. Sim, o hóspede viajou com uma churrasqueira elétrica e foi fazer um churrasco dentro do quarto fechado com ar-condicionado. Imagina como ficou o quarto no dia seguinte, eu não gosto nem de lembrar. Então, olha só como a falta de regras faz as pessoas fazerem coisas completamente sem noção. Teve hóspede também que fez festa no mirante, chamou os amigos todos e começou encheu de gente no mirante. Então, por quê? Não tinha regra, não tinha número máximo de pessoas no mirante, nem regra para quem vinha visitar a pousada ou não. Então, imagina o prejuízo também que esse cara não me deu. Teve hóspede também, como era pet friendly a pousada, tinha muito hóspede que vinha com o pet e deixava o cachorro trancado a noite inteira no quarto enquanto ia jantar. Então, ficava o cachorro lá latindo igual um doido, né, atrapalhando os outros hóspedes, dando problema pra gente e veja só como que era, né? Eu tive hóspede também que chegou a entupir o vaso sanitário de 2 quartos com papel higiênico, só porque ele queria sair mais cedo e não pagar a estadia toda, tá? Então, presta atenção aí, ó, ver como que é essas coisas. Também já teve hóspede que queria ir embora sem pagar, né? Queria dar aquela despertinho. E hóspede que nem completou a reserva e depois veio reclamar que não tinha vaga quando chegou. Então o hóspede fez a reserva, não fez o pagamento, não teve a reserva confirmada e chegou na pousada lindo, bonitão, achando que a vaga estava lá. E como não tinha mais a vaga, ele ficou puto da vida. Aqui o pessoal já se identificando, vendo que rola com muita gente também. E, gente, depois de todos esses perrengues aí que eu passei, que eu contei, me desdobrar para resolver essa situação e ver que muitas vezes tudo isso acabou trazendo um prejuízo para mim. Porque você fica naquela, como que eu vou cobrar? A pessoa não assinou nada, a pessoa não viu regras sobre isso. E como que você faz uma negociação num momento desse? Até dá para fazer, mas sem o papel ali, ó, muito difícil você querer negociar alguma coisa. Então tinha que ter alguma maneira. Eu falei, cara, não dá. Tenho que fazer essas políticas de alguma maneira e tenho que ter alguma maneira do hóspede estar consciente do que ele está fazendo. Eu não podia ser mais boazinha com aquela situação, porque é um mal meu, tá? Eu também sou super boazinha, compreensiva, eu sou de escutar, mas ó, chegou uma hora que eu falei, não, gente, chega, não dá mais. E, na verdade, eu tinha que mostrar pro hóspede que ali nessa situação, ele acabava esquecendo quando estava no estabelecimento comercial, ele acabava esquecendo que aquilo ali não era simplesmente uma casa, aquilo era uma pousada e aquilo interferia no bem-estar dos demais hóspedes, o comportamento dele interferia no bem-estar dos demais hóspedes e interferia também no serviço que eu estava prestando para ele, porque um prejuízo que ele me traz e que eu não cobro vai acabar recaindo sobre outros hóspedes depois. Isso é um ciclo que não passa.
Então foi quando eu percebi que, além de ter as políticas muito completas, o pessoal perguntando qual que é a solução que eu encontrei. Então, além de você ter que ter as políticas muito completas, pensadas em atender praticamente todo tipo de situação que pode ocorrer numa pousada, todas as possibilidades, eu precisava aprender a me comunicar com o hóspede de modo que ele entendesse aquelas regras e realmente fizesse valer aquilo que estava escrito lá. Porque realmente não adianta nada você ter um papel lá colado no seu quarto se o seu hóspede não estiver consciente do que ele tem que atender quando ele vai ficar na sua pousada. E eu vou dividir aqui com vocês, porque eu não quero mais ver vocês perder tempo e dinheiro, e além de todo o estresse que vocês acabam sofrendo com tudo isso que provoca. Então a solução é bem simples, é comunicação. E eu vou explicar para vocês como vocês fazem essa comunicação de uma forma efetiva para que esse tipo de problema, não é que ele vai desaparecer, tá, gente? Porque os problemas sempre vão acontecer numa pousada, mas vai minimizar e muito os seus prejuízos com ele, que é isso que é o grande impacto que tem na sua pousada, tá bom? Não acha que isso que vai acabar com os seus problemas, porque acabar realmente é bem difícil. Bom, então a gente já falou aqui sobre as políticas. As políticas nada mais são do que essas regras que vocês têm que ter aí na sua pousada para garantir a boa hospedagem com todos os hóspedes. Então pensa numa cartilha, um regulamento interno com definições, horários, obrigações de ambas as partes. É como se fosse um contrato que você está fechando com o hóspede, para que essa convivência seja pacífica entre você, o hóspede e os demais hóspedes, e todo mundo possa desfrutar de uma estadia sem estresse. E o principal objetivo é definir o que é e não é permitido no espaço e, além disso, deixar bem claras as condições para que o hóspede se comprometa a firmar o contrato com a hospedagem. Então, eu listei aqui 3 políticas que são essenciais para toda pousada ter. Então, anota aí que vocês vão ter que ter essas 3 políticas no mínimo, tá? Na verdade, vocês podem ter até mais. A Paty Pá aqui comentou que teve situações inconvenientes por aqui. Pois é, Paty, até foi com seu depoimento que me veio inspiração para fazer essa live aqui hoje, tá? Bom, então a primeira política que é essencial vocês terem é a política de reservas, que é aquela política que o hóspede precisa ter ciência antes de fechar a reserva. Então, antes dele fechar a reserva, você já precisa ter uma política de reservas bem definida, com todas as regras para condições de reserva, de confirmação de reserva, condições de cancelamento da reserva, mudanças de data, condições gerais do seu serviço. Então, essa política de reservas, além dela ter que estar disponível ali no seu site, em algum lugar fixo, online, para ficar mais fácil de você mandar, você também tem que mandar isso para o hóspede antes dele fechar a reserva. Então, antes dele fechar a reserva, ele já está consciente sobre aquilo. E quando ele fechar a reserva, você já pede. Você coloca lá, se for pelo WhatsApp, se for pelo site motor de reservas, é mais fácil. Você já coloca que estou ciente das condições da reserva. Quando o hóspede faz pela Booking, presta atenção lá, se você quiser testar até como fazer um teste lá pela Booking. Pela Booking, ele tem uma condição de aceite lá das condições da reserva da Booking. Então, do mesmo jeito, vocês têm que ter uma condição de aceite das suas condições de reserva, que é a sua política de reservas, tá bom? A segunda política que é importantíssimo vocês terem é a política de hospedagem, que é a política que vai ser durante a hospedagem, o que vai valer durante a hospedagem dele. Ou seja, quais são as condições da hospedagem, o que está incluído, quais são os horários de atendimento, horário do café da manhã, horário do portão tá aberto ou fechado, horário da piscina, tudo isso tem que estar descrito nas condições da sua hospedagem. Só um minutinho aqui, gente, que eu tô... Então, vocês têm que ter essas políticas de hospedagem realmente explicando tudo o que pode acontecer. Política para visita. Ah, a visita veio, pode ficar máximo tanto tempo, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode ir no quarto. Aliás, isso é muito... Vai num hotel grande, gente. Vê se num hotel grande você pode chegar com seus amigos e levar para o quarto. Não existe isso, cara.
Então, assim, a gente precisa começar a pegar um pouco também da parte dos hotéis grandes e tomar isso como uma lição para a gente colocar dentro da pousada. Senão vira a casa do crioulo doido, fica todo veio entrando um monte de gente, você não tem controle de quantas pessoas dormem no quarto. Isso já aconteceu com vocês? Isso também aconteceu comigo. Acabei de lembrar dessa, olha só como eu lembro das situações no meio, assim. Acabei de lembrar uma situação, teve uma época que o hóspede colocou mais gente no quarto. E aí eu só fui descobrir no outro dia porque eu estava acordada na hora que o pessoal foi sair do quarto. Senão, eu tinha saído no prejuízo. Um monte de gente ficou no quarto, tomou banho, usou ar-condicionado, festa, né? E aí, como que fica na situação no dia seguinte? Então, tem que ter regra para tudo, tá, gente? Na política de hospedagem, essa política, quando o hóspede chega, amigo, tá aqui, leia, dá o aceite que você assinou. Geralmente, o ideal no check-in, no próprio check-in, é ter um tiquezinho ali, a caixinha, estou de acordo com as regras de hospedagem, bababá, babá, né? Então, isso aí tem que estar definido também aí nas suas regras e tem que ter esse aceite do hóspede, isso é muito importante para que tenha validade. E também, além de você ter no seu site, algum lugar impresso na sua recepção, tem impresso nos quartos também e lembrar o hóspede de ler, tá, gente? Não deixa atrás da porta, não, deixa num lugar que seja mais visível para ele ler e quando você apresentar o quarto para ele, comente que as regras estão lá e que é importante ele ler. E por último, uma última política, que essa é uma novidade, vamos dizer assim, na verdade a maioria dos sites já tem, mas a hotelaria vai ter que tomar mais cuidado com ela, é a política de privacidade, por causa da nova lei geral de proteção de dados. Então, tá rolando ainda, tá um pouco atrasada, né? Tá esperando algumas aprovações no Congresso e tudo mais. Porém, logo mais vocês vão ter que ter essa política de privacidade no site de vocês, que é a lei que vai estar regendo a proteção dos dados. Então, você como pousada, por você pegar dados do hóspede, como telefone, e-mail, etc., e outros dados confidenciais, como CPF e tudo mais, você tem que ter essa política de privacidade para mostrar que você está guardando esses dados de forma correta e que você não vai vendê-los, nem vai usar de forma ilícita, combinado? Então essa é a terceira política que poucas pousadas ainda têm, mas em breve todo mundo vai ter que ter. Então se informa para fazer essa política na sua pousada também. E tem outras, tá? Tem políticas acessórias. Então, se você aceita pet, é legal ter uma política só para pet. Aí lá você consegue descrever melhor o que tem. Aí só o hóspede que tem pet vai ter que assinar aquilo, entendeu? Também pode ter uma política só para crianças, uma política só para grupos, eventos, etc, etc, etc. Aí depende de como a sua pousada trabalha. Por isso que eu listei essas 3 primeiras, que são as mais importantes, tá bom? Bom, e se você não resolver não fazer essas políticas, o que vai acabar acontecendo? Você vai acabar não podendo cobrar o seu hóspede por eventuais danos, porque ele pode falar, pô, mas eu não vi em lugar, ninguém me avisou que eu não podia fazer isso. Ninguém me avisou que eu teria que pagar por isso. Então, tem que estar em algum lugar sim. Você também não vai conseguir gerar organização no seu ambiente, porque vai ser um ambiente totalmente sem regras, todo mundo pode fazer o que quiser, e aí você nunca acaba não conseguindo organizar nada. Você também, com as políticas, você deixa claro pelo que ele pagou. Então, aí você não tem surpresas, tá, gente? Não sei se já aconteceu com vocês do hóspede chegar e falar, poxa, eu achei que tinha jantar. Pois é, se não está nas suas políticas isso expresso, que é somente café da manhã, ou não temos restaurante, fica difícil você depois entrar numa briga com o hóspede por isso, tá? Também fica muito difícil você pedir respeito às regras de convivência. Se você não tem regras, como é que você vai pedir respeito a elas? E também, galera, é muito importante você ter isso para poder se defender num eventual problema processual com algum hóspede, tá bom? E você tendo essas políticas bem definidas, tendo esse processo de aceite do hóspede, que é mais importante ainda, e tendo isso bem comunicado no seu site, na sua pousada e nos demais canais de comunicação, fica mais fácil você se defender caso o hóspede vá para a justiça contra você, tá? São raras essas ocasiões, mas acontece, a gente tem que estar preparado para tudo isso.
E muitas vezes o que pode acontecer também, gente, quando vocês não têm essas regras claras, é você receber uma reclamação nos sites, no TripAdvisor, no próprio site de reserva da OTA, como a Booking, Expedia e tal. E aí fica difícil você, né, falar, poxa, não, aconteceu isso. Quando você tem a regra, fica muito mais fácil você ter razão ali nessa discussão com o hóspede, tá bom? Bom, então, assim, a gente entendeu, acho que deu para entender aqui que temos todos que sim ter as políticas se a gente quer ter segurança na nossa pousada. Então, se você quer ter um ambiente seguro para você e para os demais hóspedes, a política é sim essencial. Você também vai conseguir ter hóspedes mais conscientes e adequados ao seu público, porque se você já deixar de claras as regras logo de cara, logo no momento da reserva, já vai ter gente que vai sumir. Então eu vi várias pousadas fazendo isso. Então o pessoal tá ligando, quero fazer reserva, tal, como é que tá aí, como é que tá funcionando o local, eu posso sair, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. É falar, sim, pode, mas você tem que usar máscara. Se você não quiser usar máscara, não venha, porque nenhum lugar você vai poder ir, inclusive aqui. Então é o momento de vocês serem mais enérgicos, sim, com essas regras. Principalmente agora com tudo isso que está acontecendo por causa do Covid, tá, gente? As regras são mais duras e vocês têm que ser mais duros também. Consequentemente, vocês vão acabar afastando esses hóspedes que são um problema. Isso é ótimo para sua pousada. Então, se você já é dura, já é clara, logo na reserva, pronto, você já consegue passar uma régua aí e cada vez ter menos problemas com esses hóspedes. No final, a sua pousada acaba ficando tranquila e aí você minimiza esses seus prejuízos que você pode receber aí na sua pousada, sendo que você vai estar coberto com multas. Essa é outra coisa que o pessoal pergunta também. Eu posso cobrir com uma multa, algum prejuízo? Pode. Você pode colocar tudo que seja num valor viável, tá, gente? Não adianta você colocar um valor que não tem nada a ver com aquilo, mas você pode sim estipular multas e isso geralmente funciona bastante, porque quando o pessoal vê que pode ser cobrado por isso, eles evitam fazer. Bom, então eu vou aqui passo a passo, 6 passos para vocês conseguirem fazer uma boa política aí para sua pousada, que funcione e que realmente seja respeitada pelos hóspedes. Então, o passo 1 é buscar referências. Não é que está errado você buscar o que outros lugares fazem. O que está errado é você copiar. Então, o que é legal é você ir procurar mais de uma referência, mais de uma política, de um hotel, de uma pousada que você já conhece, que você respeita, que você sabe que tem um bom serviço e ver o que tem a ver que você pode usar na política da sua pousada. Depois que você tiver isso, o passo 2 é você pensar em situações que já ocorreram na sua pousada ou que ocorreram com pessoas que você conhece e colocar isso dentro desse documento, tá bom? O passo 3 é você formalizar o documento, ou seja, você faz a política e você escreve ela com cuidado, formaliza, faz item a item, organiza, então deixar ela bem bonitinha e organizada. Passo 4 é você criar como que você vai comunicar isso com o hóspede. Então, quais os momentos do procedimento da reserva, da chegada, do check-in, etc., que você vai colocar o hóspede ciente dessas regras. Como que você vai fazer isso? O passo 5 é você distribuir esse documento. Eu recomendo 2 maneiras de distribuição, impressa e online. Impressa para você colocar na recepção e nos quartos e online para ficar fácil de mandar para o hóspede. Só mandar um link para o seu site, aí o hóspede já vê. E por último, sempre, mas sempre solicitar o aceite do hóspede das regras. Não adianta nada você ter as regras se o hóspede falar, mas eu não sabia. Agora, se você na ficha de check-in tiver o tiquezinho lá para ele colocar o aceito, as condições, tal, fui informado disso, você tem uma prova caso aconteça alguma coisa, tá, gente? Caso, a gente sempre torce para não acontecer, mas sempre pode acontecer. Então, essas foram as minhas dicas aí hoje para vocês conseguirem fazer uma política efetiva para sua pousada, tanto de reserva, quanto de hospedagem, quanto de privacidade, que é essa nova. Então, vamos para as perguntas. Vou vir aqui no Insta, que no YouTube tá sem perguntas hoje. Pá. A
A Sabrina, Pousada do Farol. A senha do Wi-Fi o povo não acha no apartamento. Pois é, gente, tá vendo? O pessoal não lê. Esquece, o pessoal não lê o que você coloca. Então, informa, fala, olha, a senha do Wi-Fi está nas regras, está no informe. Ou a senha do Wi-Fi está aqui, mais fácil ainda, tá? Então, deixe claro para os hóspedes, principalmente o que é mais perguntado. Faz uma listinha do que é mais perguntado para vocês informarem isso com mais facilidade para o hóspede, tá bom? A Sabrina também comentou que tem um mirante disputadíssimo. Pois é, gente, toda pousada que tem um diferencial, um mirante, uma piscina, uma área, um espaço de descanso legal, toda pousada que tem alguma coisa, um diferencial, aquilo é o que traz muitas vezes as pessoas para vir. Não é que ter uma visita é uma coisa ruim, às vezes é legal você ter uma visita. Eu tive várias visitas na pousada que foram conhecer e que numa próxima hospedagem ficaram lá, porque gostaram do espaço, acharam bacana, conheceram e se interessaram. Mas tem que ter regra. Quer subir no mirante? Sobe, 2 minutinhos, tchau. Ficar no mirante é para o hóspede. Isso vai lá quando não tiver hóspede também. Então tem que ter regra também. Com a Sabrina também rolou a questão do pet. O pet, gente, é um cuidado que a gente tem que ter. Eu sei que muitas pousadas estão querendo aceitar, mas o que eu mais vejo é pousada começar a aceitar e parar de aceitar depois. Isso não é legal, porque você começa um negócio, você cria uma identidade e de repente você muda. E a grande maioria das pousadas que começa a alugar para pet e depois desiste, não é porque não tem política. E aí fica aquela coisa do doido, qualquer um faz o que quiser, não tem regra para nada. Então, tô fora disso aí, tá, gente? Não é uma boa você hospedar pet sem ter política. E a grande maioria das pousadas não tem uma política para pet. Então, faça uma política para pet, porque é uma situação muito delicada e não tem por que você colocar o pet dentro para quem não tem pet. Então, faz uma política separada, fica mais fácil. Inclusive, a política de pets é legal mandar antes de fechar a reserva também para o hóspede já saber, tá bom? A Sabrina, Pousada do Farol, só reserva com 50%, senão não confirma. Certíssima, Sabrina. Inclusive, a maioria das pousadas faz isso, porque senão, qual que é a garantia que você tem que ele não está reservando em todas as pousadas ali da região e depois que ele vai decidir onde ele vai ficar? Então, tem que ter 50% sim, e muitas vezes as pessoas se dão de louca, fazem de louca que não entende. Então, mais uma vez, a política aí te ajudando a não ter problema. A Sandra Lemes da Costa perguntou qual a solução que eu encontrei. Pois é, Sandra, a solução foi isso que eu mostrei aqui para vocês hoje. Fazer suas políticas de maneira customizada, ou seja, fazer tudo possível dentro das suas políticas. Depois, comunicar essas políticas para os hóspedes de uma maneira efetiva e tá sempre ali mexendo, atualizando, deixando elas melhores e trabalhando nessa comunicação, que é o ponto principal. A Paty comentou que teve situações inconvenientes por lá. Pois é, né, Paty? Como eu comentei, você foi uma inspiração. Então, para trazer essa live aqui hoje. Porque, como eu comentei, gente, não é que eu recebo muita gente me perguntando, e as políticas, tal. A gente só recebe o pessoal perguntando de como tratar os problemas. E a solução é vocês terem as políticas efetivas para terem a pousada de vocês com mais organização e, consequentemente, mais lucrativa. A Paty também comentou, gente que quer colocar a música deles no ambiente que já tem a sua própria música ambiente. Pois é, isso é chatíssimo demais. Eu odeio caixa de som de um tanto, porque é péssimo, né, gente? A pessoa tem esse costume errado aí, né, de colocar a caixa de som, atrapalha o outro hóspede, já tá rolando um som ambiente ali. Poxa, né? Vou até fazer uma piada aqui com o lance do ECAD, não sei se vocês voltaram aí nos meus stories, amanhã eu vou voltar a falar mais sobre isso, sobre a questão do ECAD. O ECAD, que é o imposto, a questão dos direitos autorais, que esse escritório de contabilidade está cobrando, né, vários hotéis e pousadas. Então vai cobrar o hóspede, então, o ECAD aí que está usando a caixinha de som, né, gente? Não a gente, vamos lá.
A Paty comentou também, o cara que entra e depois passa mal. Pois é, né? Como eu disse, passa mal, o tempo tá ruim, ou o cara vai lá em top a privada para falar que a pousada é ruim. Tem de tudo, né, gente? A Paty também comentou do o cara que usou o quarto e saiu antes de fechar a diária. Poxa, gente, isso é um prejuízo, né, galera? Assim, e vocês têm que a galera tem que ter uma noção do que tá rolando, né? Situação super chata, concordo. A Paty comentou que essas coisas aconteceram tudo agora e não aconteciam antes. É, Paty, eu acho que agora o que acontece, a galera tá tão desesperada para viajar, para sair, que acaba fazendo as coisas meio sem pensar, tá? Então, agora é o momento de realmente enfatizar essas políticas. Pega essas políticas, coloca no papel, comunica o seu hóspede antes de chegar, deixa elas bem estritas mesmo, põe multa para as coisas, multa assusta as pessoas, tá? Nessas horas é bom a gente assustar as pessoas assim, porque elas começam a ter mais sensibilidade dos seus próprios atos e começam a entender que um pequeno deslize dela pode causar um grande prejuízo para a pousada, e aí elas se tornam mais atenciosas, tá bom? A Poli Coelho perguntou, qual é a minha opinião sobre pousadas de charme? Pois é, Poli, pousada de charme, na verdade, vamos dizer, tem um grupo, né, aí no Brasil que faz a escolha do roteiro de charme e tal, mas a questão pousada de charme qualquer um pode usar. Eu acho uma coisa super legal, eu acho que o pousada de charme é uma pousada geralmente desse estilo que a gente conversa por aqui, uma pousada que é gerenciada pelo dono, que é cuidada, né, com os mínimos detalhes, decoração regional, cuidado para ter as coisas mais locais. Eu acho uma boa e eu acho um bom diferencial, mas só ser charme por charme não é diferencial, tá? Então, fica esperta na hora, se estiver definindo a sua pousada como uma pousada de charme, isso é um ponto positivo, mas não pode ser o seu único diferencial, tá bom? A Amanda Mello perguntou, quando o hóspede suja o lençol com tinta de cabelo, ele paga outra fronha? Sim, Amanda, isso é uma situação que já não é acidental. Então vamos lá, como eu comentei aqui, né? A gente tem duas situações, acidental e não acidental. Por exemplo, eu considero a questão do hóspede, que quem tem pousada aí na praia, sabe que protetor solar mancha pra caramba. É o terror das pousadas, o protetor solar na roupa de cama. Então, isso acaba sujando muitas vezes, mas é uma coisa, vamos dizer assim, meio inerente, porque tá todo mundo usando protetor solar, meio que é uma coisa que você não tem muito como você querer cobrar ali do hóspede, entendeu? Agora, como assim com tinta de cabelo? O hóspede te pintou o cabelo lá na pousada? Não faz muito sentido, né, gente? Então, ele teria que pagar, sim, outra fronha, porque é um dano que você vai perder a fronha ali. Diferentemente do protetor solar, que você ainda tem como tirar, uma tinta de cabelo, dificilmente você vai conseguir, tá? Então, eu acho que tem situações que a gente tem que considerar como acidentais, então aproveita e vê um vídeo que eu coloquei essa semana, que passou aqui, sobre você ter um seguro, vamos dizer assim, dentro do valor da sua diária, com relação a esses pequenos danos. Mas num caso como esse, tinta de cabelo, aí já é uma coisa, a pessoa tá fazendo a coisa tudo errada, né, gente? Né? Então diferentemente da pessoa se machucou e manchou de sangue, agora, pô, tinta de cabelo já não é acidental, né? O Davidson perguntou, vou construir quiosques independentes com plano aberto com cozinha, sem refeições, uma coisa mais light. Qual o melhor a fazer, um contrato de locação com calção ou criar políticas? Davidson, depende muito, tá? Assim, com calção você vai acabar afastando um pouco dos hóspedes, tá? Eu prefiro mais a questão das políticas, mas aí você tem que estar lá para fiscalizar, né? Ou tem que ter alguém que vai estar fiscalizando isso para você. A questão do calção, ela funciona assim, tal, se você trabalhar com Airbnb, o próprio Airbnb trabalha com, né, o depósito de segurança, é uma boa. Agora, se você vai alugar diretamente, eu acho que
eu não sei, a não ser que seja só uma coisa mais ligada para eventos, tenha mais a ver com isso do que com uma pousada em si, aí pode ser que sim, mas eu acho meio estranho, sabe? Eu acho que as pessoas podem evitar, falar, poxa, eu tenho que pagar alguma coisa antes, um calção, fica meio estranho, né? Então eu acho que políticas funcionam melhor nesse caso. Ah, o que está, que a Paty comentou? Está proibido o que, Paty? Quebra o clima que você quer para a pousada. Bom, acho que ficou sem sentido aqui. Total, eu estou pulverizando e tive uns prejus. Ah, certo. Acredito que você está pulverizando algum produto de limpeza e por isso você teve algum problema. O que aconteceu, Paty? Eu não entendi aqui seus comentários. Os famosos chorões, a Paty também comentou. Isso é muito chato, pois porque eles têm milhões de seguidores, mesmo sendo seu público-alvo. E no fim eles mais aproveitam que divulgam. Paty, eu acho que a Paty está comentando aqui do pessoal dos influencers que muitas vezes vem mais para aproveitar que para divulgar. Eu também já fiz uma live específica por isso, porque realmente, às vezes você contrata o influencer achando que vai ter divulgação e não é bem isso que acaba acontecendo. A Paty comentou cobrança de copos quebrados, acidentes. Eu não cobro, mas deveria. Paty, eu acho que acidentes, como eu comentei aqui, quebras acidentais, prejuízos acidentais, isso você tem que estar previsto no seu custo lá da diária, tá? Porque acidentes podem acontecer e eu acho muito chato você querer cobrar o hóspede por um acidente, entendeu? Então isso eu acho legal você ter. Agora, diferente do caso da tinta do cabelo na fronha, a pessoa, né, não foi um acidente, não foi um acidente que a tinta do cabelo foi pra fronha. Então, ela já sabia, ela estava com o cabelo recém-pintado, sabia que tinha esse risco e acabou acontecendo essa coisa, esse problema. Então, aí já não é acidente. A Tânia comentou, montar o quadro de normas e procedimentos na porta do quarto, assim acabam os problemas. Pois é, Tanani, não só colocar, hein, comunicar. Hóspede, tá aqui, hóspede, assina aqui que você tá de acordo com as regras, porque senão não adianta nada você ter só as regras, senão eles não leem também, tá? Eide, tá, se você tem um modelo pronto para quem está começando e está perdida, Eide, você perdeu o começo dessa live. Eu não recomendo modelos prontos. Como eu disse aqui, eu dei os 6 passos para vocês montarem as políticas de vocês. Eu recomendo vocês pegarem modelos e adequarem mais de um, ver o que se encaixa na sua pousada e ver situações que não estão previstas por lá também, tá? Pati, pá, energia caiu, e agora? O hóspede decide ir embora. Pois é, Pati, isso daí já é um problema seu com a companhia de energia, tá? Inclusive, isso é passível de você processar a companhia de energia por essa perda. Então, fique esperta com relação a isso. O hóspede, sim, porque ele contratou, se ele quiser ir embora, ele pode, nesse caso, porque você concorda comigo que ele contratou um serviço de hospedagem com energia elétrica. Então, de repente, você não tem energia elétrica, ele não tem ar-condicionado para dormir, é uma coisa essencial para ele, ele está dentro do direito dele, porque você não está oferecendo o serviço completo para ele. Mas aí é uma coisa que você tem que realmente cobrar diretamente da companhia de energia, tá? A Tanani Ávila perguntou, como precificar uma diária para casal e a pessoa que vai sozinha? Tanani, é o custo do quarto, tá? Você tem que saber quanto custa o seu quarto e quanto custa para ter uma ou duas pessoas lá dentro. Isso eu ensino no DPR, no meu curso online, com mais detalhes. Às vezes eu não consigo falar para vocês, não. São 3 módulos até vocês chegarem nesse ponto. O Complexo Vila Nova, às vezes, nem leem. Pois é, muitas vezes nem leem, tá? A Paty também comentou aqui a questão da energia que caía demais no fim do ano. Sim, acontecia demais em Barra Grande também. Eu tive muito problema com hóspede por isso, porém, acontece, né, gente? Então, eu acho que nessas horas, caiu energia. A culpa não é do hóspede, a culpa é sua. Você vai ter que resolver isso com a companhia de energia. Então, reembolsa o hóspede, devolve para ele, deixa, né?
não cobra o restante da diária, faz o essencial, porque isso não é obrigação dele entender mesmo, tá? Inclusive, isso é uma coisa que vocês têm que começar a entender, o que é parte importante de vocês aí, o que é responsabilidade da pousada, ou seja, o hóspede contratou um serviço de hospedagem com ar-condicionado e não teve ar-condicionado porque o ar quebrou ou porque não tinha energia, sorry, a culpa é sua, você tem que resolver isso, tá bom? Você vai ter que resolver isso com a companhia de energia elétrica, combinado? A Coralie comentou, para fidelizar, devolvo o dinheiro em caso de imprevistos. Pois é, tem que ter uma política bem definida para isso também, tá, Coralie? Claro, é sempre bom fidelizar, mas tem que tomar cuidado para não sair no prejuízo total também. Se bem que às vezes o prejuízo de você fazer uma cobrança é maior. Por isso que é tão importante vocês saberem o como cobrar as coisas aí na pousada. Bom, pessoal, vou terminando mais uma live por aqui. Nessa live aqui de hoje a gente falou sobre políticas e como as políticas são itens essenciais para vocês terem uma pousada lucrativa e com menos problemas, para te deixar com mais tempo e poder curtir a sua vida, cuidar da sua pousada, cuidar da estratégia da sua pousada e tudo mais. Falando em tempo e lucro, temos que falar de novo aqui do treinamento do Pousadeiro Independente. Quero ver todo mundo lá. Semana que vem já vai começar um aquecimento. Quem tiver no grupo de Telegram já vai receber tudo isso aqui, tá? Com um pouquinho mais de antecedência por lá. Então, eu vejo todos vocês lá inscritos, tá bom? Última pergunta aqui, experiência com hospedagem tipo bed and breakfast. Tá, Nani, hospedagem bed and breakfast é uma pousada, é um cama e café, tá? Nada mais é do que a grande maioria daqui das pessoas oferecem. Então, se você quer colocar isso na sua pousada, eu acho uma boa ideia, é o tipo de pousada que quase todo mundo começa, tá? Então, qualquer coisa me manda um direct aí, a gente continua o papo. Eu vou encerrar essa aula aqui agora, porque eu tenho uma aula agora exclusiva para os meus alunos do DPR, aula 4 da mentoria da retomada, que foi um dos bônus da última turma. Então, vejo vocês na próxima live, quarta-feira que vem, 15 horas. Um abraço, tchau, tchau.